Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, seção 91. O contexto histórico aqui é que Joseph Smith voltou a fazer o trabalho de tradução das Escrituras ali. Quando ele acaba o Velho Testamento, ele já tinha traduzido o Novo, aí ele voltou para o Velho e foi seguindo ali. Quando ele chegou no final do Velho, tinha alguns apócrifos para traduzir, tá bom? Ele estava usando a Bíblia King James e tinha ali alguns apócrifos, né? Tinha o livro de Judite, Baruque, né? E aí ele pergunta ao Senhor se ele podia traduzir aqueles escritos ali também. E aí então recebe-se, né, essa revelação aqui de Doutrina e Convênio em resposta à pergunta de Joseph Smith. Mas antes de entrar nos versículos aqui, vou falar rapidinho aqui o que é apócrifo, tá bom? Na antiguidade tinha um contexto diferente e hoje tem outro. Bom, a palavra apócrifo ela vem do grego que significa oculto ou escondido. Então, a princípio, isso significava algo que era para poucos, né? Os apócrifos. Porém, na nossa época, por conta do cânone, né? O cânone é o que forma as escrituras. Quais livros entraram para ser a Bíblia, vamos dizer assim. Então, esse é o cânone oficial. Então, os que ficaram fora ficaram como apócrifos, né? Tá bom? E aí a conotação de hoje em dia é aqueles que são duvidosos a sua origem, né? Ou que não tem certeza se eram inspirados, tá bom? Aí ficaram fora das escrituras aqui os apócrifos. Bom, algumas Bíblias, né, católicas ainda tem alguns apócrifos ali, como eu falei, Judite, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, tá bom? Então tem alguns apócrifos ali, igual tinha na Bíblia King James de eu tinha colocado a data aqui, mas eu vou deixar nos comentários. Eu acho que eu coloquei em algum lugar aqui, né? A Bíblia de mil e alguma coisa aqui que tinha essa tradução, tá bom? Aí tinha ali os apócrifos também. Quando foi formar a Bíblia, né, qual cânone ia entrar mesmo, na verdade, os livros que estavam fora das escrituras judaicas, eles não entraram, tá bom? Então, aqui eu peguei aqui também, deixa eu ver, alguns outros apócrifos que, na verdade, nem entraram para o cânone em época alguma, né? Foi ali o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, o Evangelho de Enoque e outros evangelhos ali. Tem o Evangelho de Nicodemos também, tá bom? Então, esses não entraram. O principal motivo desses não entrar é que não estão muito de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Então, isso faria ficar em contradição. Então, o principal é, contexto que eles usaram para colocar nas escrituras era se era um apóstolo que escreveu, né, no caso do Novo Testamento, se era um apóstolo ou alguém que conhecia o apóstolo. E também não podia ter contradição, né, com os ensinamentos que era da, dos princípios, né, da igreja, dos princípios do que era ensinado no Velho e no Novo Testamento. Não podia ter contradição, tá bom? Então vamos lá agora estudar aqui Doutrina e Convênio, né, seção 91, a partir do versículo 1 aqui, quando Joseph Smith pergunta ao Senhor se ele podia traduzir esses apócrifos também. Então tem algumas informações bem importantes aqui que nos vêm por meio de revelação. Versículo 1 diz: em verdade, assim diz o Senhor, com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzido corretamente. Bom, então aqui o ensinamento é que tem histórias corretas dentro dele e parte desses escritos apócrifos também são verdadeiros, né? Então, o Senhor aqui, acaba dando um valor espiritual e histórico para alguns desses apócrifos. O versículo 2 ele diz: há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimo feito pelas mãos dos homens. Então, também no caso dos apócrifos, aqui nem tudo nos apócrifos era inspirado por Deus. Algumas coisas foram acrescentadas ali pelos homens, né? Algumas partes foram alteradas, inventadas, ou seja, não tinha inspiração.
Então aqui mostra que precisamos, né, ter um certo discernimento para ler um apócrifo, para saber o que é verdadeiro ou não. Se nós não lemos nem a Bíblia, não temos um conhecimento das Escrituras, não tem como a gente comparar, tá bom? Ah, isso aqui é verdadeiro. Porque se você tem um conhecimento, você fala, aqui tá de acordo, né, com o que Jesus Cristo ensinou, está de acordo com o Evangelho, e aí você consegue assimilar ou fazer um discernimento. Mas o principal que vai falar aqui também é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a discernir se é verdadeiro ou não. Versículo 3 diz assim, ó, em verdade vos digo que não é necessário que traduzam os apóstolos. Então aqui Joseph Smith havia perguntado e ele falou para Joseph Smith que não precisava, né? Não era essencial traduzir esses apócrifos. Por quê? Porque o essencial para a salvação já tinha sido traduzido nas Escrituras. E Joseph Smith estava fazendo um trabalho de tradução, trazendo mais luz e conhecimento sobre essas partes das Escrituras, né, sobre a questão da salvação. Então, a prioridade do Senhor era a restauração de doutrinas centrais, trazer mais clareza. Por isso que ele mandou Joseph Smith fazer o trabalho ali de tradução. Então, ele fala, não precisa traduzir os apócrifos. O versículo 4 ele diz, portanto, aquele que lê, que compreenda, pois o Espírito manifesta a verdade. Então, quem escolher ler os apócrifos, né, pode fazê-lo com uma atenção espiritual, buscando a orientação de Deus. Tá bom? Então, o Espírito Santo é que confirma a verdade. Então, o princípio aqui, né, ele fala que a princípio é de bom proveito os apócrifos, mas nós precisamos ter um discernimento, a ajuda do Espírito Santo para nós entendermos. Aí venhamos e convenhamos que até mesmo as escrituras, que não são apócrifos, nós precisamos do Espírito para ler. Então, nós lemos e se enchemos do Espírito do Senhor, tá bom? Então, também as escrituras agora, mesmo não sendo apócrifo, né, Mateus, Marcos, também a gente busca inspiração do Senhor, busca o Espírito Santo para que nós possamos entender a mensagem. O versículo 5 diz, aquele que for eliminado pelo Espírito se beneficiará com eles. Eu estou lendo versículo por versículo aqui, então aqui, novamente reforçando, que aquele que está com o Espírito Santo, o Senhor não proíbe, tá bom? O estudo dos apócrifos. Inclusive, tem apócrifos que conecta, né, o Velho Testamento com o Novo. A gente tem lá o último livro do Velho Testamento, Malaquias, e depois séculos ali, né, para depois vir o Novo Testamento, começando com Mateus ali. E uma junção desses dois conteúdos, né, porque quando chega ali no Novo Testamento, quem está dominando é os romanos, não foi assim que acabou a história. Então, como que chegou nesse ponto? Então, o livro de 1º e 2º Macabeus, ele traz essa história, né, o que aconteceu nesse período, a revolta, né? 1º e 2º Macabeus não fala de um profeta, nada disso que se levantou, tá bom? Mas conta a história de uma família, né? A família dos Macabeus, Judas lá, né? Outro Judas, não é o Judas do Novo Testamento, não. Que se revoltaram e foram contra o império, assim, e conseguiram, né? Mesmo contra todas as probabilidades, eles conseguiram vencer, né, essa batalha aí, tá bom? É uma história muito interessante e eu me edifico com essa história de 1º e 2º Macabeus. Acho que 2º Macabeus, na verdade, é uma repetição do 1º com mais detalhes, né? Eles trazem um sentido espiritual a mais, né? Começa ali falando de o azeite do templo não tinha mais, né, para deixar aceso ali, e aí vai ficar um tempo mais aceso, até eles produzirem azeite para colocar lá, eu acho que duraria um dia o azeite. Eles foram lá, colocaram, acenderam e não podia se apagar o fogo do templo. E aí durou 7 dias, parece ali que eu lembro da história. Tá bom? Então eles dão uma espiritualizada em 2º Macabeus. Mas 1º e 2º Macabeus, pelo que eu me lembro, é a mesma história. Mas é bom para nós pegarmos esse contexto histórico entre o velho e o novo, conforme eu estou falando. Então, aqui no versículo 5 que nós lemos, né, ou que vamos ler agora, na verdade, aquele que for iluminado pelo Espírito se beneficiará com ele. Na verdade, nós já lemos, sim. Então, aqui fala, não proíbe, tá bom? Pelo contrário, nós podemos ler, e se estivermos com o Espírito Santo, nós vamos ser beneficiados, vamos aprender,
O benefício é se aproximar de Cristo, tá bom? É isso que é o benefício, se aproximar mais do nosso Salvador. Versículo 6, o último versículo aqui dessa sessão, diz assim: aquele que não recebe pelo Espírito não poderá ser beneficiado, portanto, não é necessário que seja traduzido. Então, ele falou, ó, sem o Espírito, né, os apócrifos se torna apenas mais um texto humano, né, sem poder para a edificação, né? E até mesmo as escrituras sagradas, se nós não buscarmos o Espírito, também não faz muito sentido na nossa vida, tá bom? Então, aqui explica isso, né? Essa questão aqui. Ele então fala para Joseph Smith não traduzir e cada um pode decidir por si mesmo se estudar esses apócrifos. Se você só ficou curioso e não leu a Bíblia, não leu as outras escrituras, é melhor primeiro você ler as outras escrituras, ter uma base do que é o Evangelho e depois ir para os apócrifos ali, tá bom? Buscando o discernimento do Espírito. Aqui então, né, combinando aqui com a seção 91 de Doutrina e Convênio, um resumo seria: existe verdade dentro dos apócrifos, tá bom? E existe erros também dentro dos apócrifos colocados ali por homens. Não é essencial para a salvação nenhum desses livros, tá bom? Como o Espírito... Aqui, eu peguei uma outra escritura aqui de Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Só para... É um versículo bem curto, mas eu queria comparar com o texto de hoje, né, que nós estamos lendo, Doutrina e Convênio 91. Então aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 diz: examinai todas as coisas e retei o que é bom. Isso que Paulo falou. Paulo estava então orientando aos santos de Tessalonicenses, né, que discernisse por meio do Espírito, né, e o que fosse bom que eles deveriam aderir para ele. E assim é também as Escrituras, tá bom? Os apócrifos. Nós devemos ler e aquilo que é bom a gente retém. O que não é, joga fora, né? Não vamos se prender a isso. É o que Paulo ele coloca aqui para nós, tá bom? Então, tanto Tessalonicenses como Doutrina e Convênio 91 tem o mesmo princípio, discernir, provar, né? Provar é o que está escrito em Tessalonicenses lá, está escrito, ver, ele usou outra palavra aqui, examinai, né? Então, provar, examinar, olhar cuidadosamente, esse que é o sentido aqui. Então, tanto Doutrina e Convênio como Tessalonicenses fala assim que nós podemos examinar tudo e reter o que é bom. Aliás, Paulo, ele usava muito a filosofia da época, né? Grandes poetas da época lá, ele usava textos desses poetas para explicar as escrituras, né? Ele usava ali Epinêmides, outros, né, que eram famosos na época, ele trazia essas falas lá. Paulo, ele era muito instruído. Então, até mesmo a gente pode buscar inspiração, né, em palavras que as pessoas falam, frases, né, pessoas que trazem inspiração ali, tá bom? Por meio de algumas frases, a gente pode usar no nosso estudo também, comparando com as escrituras. Eu acho que isso é bem benéfico quando o princípio ele parte aí da mesma fonte e está no mesmo ensinamento, tá bom? Mas também, né, em nossa época existe muita filosofia, vídeos, pregações, que é igual a apócrifos. Você tem que saber discernir o que é certo e o que é errado. E aí você retém o que é bom. Não é proibido você assistir uma pregação de outra religião, mas você precisa ter um discernimento espiritual, porque a interpretação de cada pessoa é diferente. Então a gente precisa também do Espírito Santo, não só para ler apócrifo, mas também para entender as filosofias das pessoas, as pregações, tá bom? E discernir o que é certo e o que é errado. Senão você pega, a pessoa ensinou algo certo ali e o resto vai tudo junto ali, como se fosse tudo certo. E não é assim que funciona, tá bom? Então essa é a mensagem que nós compartilhamos hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.